Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. No dia 5 de julho de 1954, a pintora mexicana Frida Kahlo deu título a um quadro recém-concluído, Viva la Vida. Marca nele seu nome com as características cores vibrantes, num último registro da paixão que tinha pela pintura. 8 dias depois, Frida Kahlo foi encontrada morta. Ela tinha apenas 47 anos. Deixou como legado uma obra que transita entre um exuberante estilo e uma trágica história de vida. Frida tinha acabado de se decidir que rumo tomar em termos de carreira, de dedicação da força de trabalho. Ela era ainda bem jovem e ia estudar biologia e, quem sabe, dedicar-se depois à medicina, quando ela estava com o que ela considera o seu primeiro amor, dentro de um bonde, e acontece um acidente e ela tem o seu corpo perfurado por uma barra de ferro desse bonde. Ela fica gravemente ferida, é levada ao hospital e ali se inicia uma nova vida para ela. Ela deu entrada em hospitais em diversos países ao longo da vida. Ela sempre quis ter filhos, não conseguiu, então os sucessivos abortos, ela não desistia de tentar ter filhos, mas ela não conseguia, então ela teve vários abortos. Ela fez diversos tratamentos no país dela, em outros países. Algumas obras significativas foram feitas num hospital em Nova York, onde ela recorria com frequência para se tratar com um médico de lá. E toda a obra dela demonstra essa tentativa de se manter viva sem ignorar a dor que ela sentia. Embora tenha alcançado notoriedade mais pela apropriação de sua imagem pela cultura de massa do que pelo reconhecimento no mundo da arte, Frida Kahlo criou uma expressão única, marcada por uma beleza original e pelo excesso. Excesso de cor, de sofrimento, de alegria e de angústia, articulando fantasia desenfreada e tragédia pessoal. De seu repertório de sofrimentos físicos e psíquicos, cria a gramática de sua arte. Ficção e realidade fluem de seu pincel numa explosão de cores que é um sinônimo de força vital. O grande amor da vida de Frida Kahlo foi Diego Rivera. Eles se conheceram quando Frida era estudante e ela soube de uma exposição dele, na época um muralista consagrado no México, e ali ela se apaixonou. Ele na época era casado e eles um tempo depois iniciaram um romance, ele se separou e eles vieram a casar. Frida teve uma vida que a gente pode chamar de explosiva. Uma explosão de sentimentos, uma explosão de dor, uma explosão de cores. E talvez seja por isso que o poeta surrealista francês, o André Breton, que se relacionou com ela em muitos momentos, tenha deixado uma frase que a define muito bem, que ela era uma bomba envolta em um laço de fita. Biografia, personalidade, tempo histórico e raízes culturais se conectam na estética de Frida Kahlo. Cada episódio de sua vida inspirou um quadro, fosse um aborto, uma traição, uma decepção amorosa ou uma das 39 cirurgias pelas quais passou. Seus autorretratos descortinam um cenário cheio de dor, feridas e tristeza, mas com eventuais toques de reverência e humor. Ela tinha sido liberada do hospital e precisava passar a maior parte do dia deitada, imobilizada, e ela solicitou ao pai dela que tentasse montar como se fosse um cavalete em cima da cama dela, já que ela precisava ficar imobilizada na horizontal, para que ela pudesse pintar, olhando para cima. E o pai dela começou a organizar aquela engenhoca e aí ela solicitou que fosse colocado um espelho. E assim ela passou a ser o seu maior objeto de estudo. Frida Kahlo dizia que não pintava símbolos, pintava sua própria realidade. E não fazia arte, apenas expressava seus temas privados. Era uma tentativa de restaurar a imagem de si mesma por meio de um duplo imaginário.
O quadro Duas Fridas é sintomático deste processo. Nele, a pintora tenta unificar duas representações de si mesma, construindo uma ponte entre uma Frida com trajes típicos mexicanos e uma outra trajada à moda colonial europeia. A Frida mexicana mostra um coração intacto que bombeia sangue. A europeia é incapaz de estancar a hemorragia de seu coração. Esse quadro ele foi pintado num dos momentos em que ela estava desgostosa com o marido dela e talvez a iminência de um rompimento, né? E refletia muito essa dicotomia do que ela desejava ter, mas ela não conseguia, do que aquele acidente causou nela e ela tentou reparar por toda a vida, de um México que eles sonhavam e que ainda não era o que eles queriam, né? Então esse quadro ele retrata bem esse momento da vida pessoal dela, da vida como mulher do Diego, das relações com a Europa e do momento interno do próprio país. Se toda a arte visa a comunicação com seus semelhantes, as cicatrizes, sangue e flechas de dor penetrando a carne de Frida Kahlo vão além e descortinam uma tentativa desesperada de encontro consigo mesma. E assim, formam um espelho unificador de sua personalidade fragmentada e constroem um refúgio para a sobrevivência de sua alma ferida.